Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. Todas as vezes que nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, o pregador que ocupa o púlpito e a tribuna, ele deve ter o compromisso muito claro, muito patente no seu coração, de que ele não deve pregar, anunciar, explicar aquilo que ele acha que o texto diz, mas ele deve buscar entender de fato o que o autor intencionou ao escrever aquela mensagem, porque nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito de Deus para a nossa edificação espiritual. Então, ocupar o púlpito para pregar a palavra é algo muito sério, e faz parte do preparo do pregador entender, antes de anunciar a sua mensagem, a sua pregação, quem escreveu o texto, quando foi escrito, para quem escreveu, características do autor, contexto histórico. Quando nós começamos a olhar para estas questões, nós vamos entender, em primeiro lugar, que este texto, a oração sacerdotal, a oração de Jesus pela sua igreja, ela se encontra apenas no Evangelho de João. Na Bíblia, nós encontramos 4 evangelhos que foram inspirados por Deus. Existem outros evangelhos, considerados pseudepígrafos, mas evangelhos canônicos, inspirados por Deus, na Bíblia são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Destes 4 evangelhos, o Evangelho de João, ele é o que contém a maior quantidade de material exclusivo. Segundo os estudiosos, quase mais de 90% do material do Evangelho de João é um material exclusivo. Isso quer dizer que você não consegue encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas. Quem já teve a oportunidade de estudar um pouquinho teologia, sabe que a teologia diz que os 3 primeiros evangelhos na Bíblia, eles são chamados de evangelhos sinóticos. É uma palavra que significa que eles são semelhantes, eles são similares na sua abordagem e no seu conteúdo. Estes são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Eles repetem muitas histórias, eles destacam e dão ênfase aos mesmos temas, a temas correlatos, mas o Evangelho de João é um evangelho diferente, é um evangelho diferente no seu conteúdo, é um evangelho diferente na sua abordagem. A Palestina do mundo bíblico era dividida em 5 regiões. Pensemos no Brasil. O Brasil tem o Nordeste, tem o Norte, tem o Centro-Oeste, o Sudeste. A Palestina, naquela época, era dividida em 5 regiões. Lá no alto, lá no norte, estava a Galileia, um pouco abaixo a Pérea, um pouco abaixo Samaria, Judéia e ao lado Decápolis. Eram as 5 regiões do território da Palestina: Galileia, Pérea, Samaria, Judéia e Decápolis. O ministério de Jesus, ele começa na região da Galileia. Ele é conhecido e identificado
como o profeta de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele começa numa região que era uma região mais tomada por pessoas pobres, porque as pessoas com um poder aquisitivo maior, elas habitavam e moravam e residiam numa região mais central da Palestina, que era Jerusalém e a própria Judéia, a região da Judéia. Jesus começa o seu ministério na Galileia, e ele começa o seu ministério realizando muitos milagres, muitas curas, muitos sinais, e esses milagres, eles começam a se amplificar no comentário das pessoas, de modo que o nome de Jesus começa a ser falado em toda a Palestina no primeiro século, de tal modo que quando Jesus chega em muitas cidades, mesmo que ainda ele não tivesse passado por ali, as pessoas já o conheciam pela fama, pelas curas, pelos milagres. E os 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles dão ênfase aos milagres que Jesus realizou, principalmente na região da Galileia, quando Jesus curou muitas pessoas que se encontravam ali oprimidas, libertando pessoas que encontravam-se possessas, dando vista aos cegos, voz aos mudos, e ajudando muitas pessoas em suas necessidades. O Evangelho de João, ele foca em uma área diferente. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão ênfase aos milagres que Jesus fez na região da Galileia, o Evangelho de João, ele foca a sua atenção nos acontecimentos envolvendo o ministério de Jesus na região da Judéia, mais precisamente nas visitas de Jesus a Jerusalém. Todos nós dizemos que o ministério de Jesus aqui na terra teve a duração de aproximadamente quantos anos? 3 anos e meio aproximadamente. E de onde nós tiramos esta contabilidade? Por meio do Evangelho de João, porque o Evangelho de João apresenta a visita de Jesus a Jerusalém para participar de 3 Páscoas distintas, em 3 anos diferentes. Então é por causa de João que nós deduzimos que o ministério de Jesus ele se estende também ao longo de 3 anos e meio. Enquanto os outros evangelhos, eles dão atenção aos milagres de Jesus, João não apresenta tantos milagres que Jesus operou. João se concentra mais nos discursos de Jesus, na pregação de Jesus, no ensino de Jesus, na forma como ele instruía as multidões. Os 3 primeiros evangelhos, segundo os estudiosos, foram escritos para evangelizar, para contar a história de Jesus. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gentios. O Evangelho de João, ele não foi escrito com a intenção principal de contar a história de Jesus, mas de interpretar. O seu propósito não é evangelizar, mas é consolidar doutrinas. Em outras palavras, o Evangelho de João traz-nos um conteúdo mais substancial, uma comida mais pesada. João escreve no final do 1º século. Quando ele escreveu o seu evangelho, os outros evangelhos já tinham sido escritos. João já tinha em suas mãos o material de Marcos, Lucas e Mateus. E ele consegue perceber aquilo que já estava sendo falado. Então ele tenta explorar as lacunas daquilo que ainda não tinha sido escrito, daquilo que ainda não tinha sido dito, com base nas demandas de sua época. Porque no final do 1º século, começaram a surgir muitas heresias, muitos pensamentos distorcidos a respeito de quem era Jesus. Afinal de contas, a figura de Jesus traz em si um grande mistério.
E a Bíblia, os evangelhos foram escritos justamente para tentar apresentar a resposta de quem é Jesus. Para responder esta pergunta, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles criam uma expectativa em torno do que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. O que os religiosos falavam de Jesus? O que os fariseus pensavam a respeito de Jesus? O que os publicanos pensavam? Como as multidões o viam? Como os pobres o enxergavam? Como Pilatos o decifrou, o interpretou? O que Pilatos pensou a respeito dele? Como os discípulos entendiam a figura de Jesus? Jesus, no Evangelho de Mateus, ele chegou a confrontar os seus discípulos com esta questão. Ele disse: o que dizem as pessoas a respeito de mim? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? O que vocês dizem a respeito de mim? E nesta hora, Pedro, tomado de um profundo temor, cheio do Espírito Santo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus. Os evangelhos, eles vão criando essa expectativa, quem Jesus é. Só que o evangelho de João, ele não responde esta pergunta a partir do olhar das outras pessoas, a partir do olhar dos religiosos, dos publicanos, dos discípulos, das multidões, de Pilatos, das autoridades. O evangelho de João responde esta pergunta a partir das autoafirmações de Jesus. Em outras palavras, João está dizendo: eu não vou dizer, eu não vou escrever o que as pessoas pensaram a respeito de Jesus, mas eu vou registrar o que Jesus falou de si mesmo, quem ele era segundo a perspectiva da sua autoapresentação. E é por isso que no Evangelho de João nós encontramos as autoafirmações de Jesus. É Jesus falando a respeito de quem ele é. É Jesus se apresentando ao mundo. E como Jesus se apresenta? Por meio das autoafirmações, das expressões que começam com as palavras eu sou. Quando a gente fala dessa expressão eu sou, a gente se lembra lá de Moisés. Quando Moisés ele foi chamado por Deus no episódio da sarça ardente, e ele ainda sem conhecer, sem entender muitas coisas, ele disse: Senhor, mas eu vou até Faraó, mas em que nome eu vou me apresentar? Eu vou chegar lá e eu vou dizer que Deus está me enviando, porque lá no Egito existem muitas divindades, em que nome eu vou me apresentar? Aí o Senhor disse para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Oh, irmãos, eu gosto desta expressão. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse um mundo criado, ainda antes que a luz existisse, ainda antes que o dia aparecesse, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? O Deus que nós servimos é o eu sou. Ele não era, ele é o eu sou. Ele não apenas tem o poder, ele é o poder. Ele não apenas tem alegria, ele é a alegria. Ele não apenas tem a vitória para te dar, ele é a própria vitória. Ele não apenas tem a esperança para fornecer para o seu coração, mas ele é a esperança. Ele não apenas tem a possibilidade, ele é a possibilidade. Ele não apenas tem a salvação, ele é a salvação. Ele não apenas tem a restauração, ele é a restauração. Ele não apenas tem a prosperidade para te oferecer, ele é a própria prosperidade, porque um coração que tem Jesus usufrui da plenitude da vida de Deus.
Deus, uma vida abundante, radiante, triunfante, contagiante, edificante, que só tem, que só sabe, que só conhece, que só sente quem tem Jesus reinando na sua vida e no seu coração. Então entenda, Jesus é tudo o que você precisa. Se você tem Jesus, você tem alegria, você tem vida, você tem vitória, você tem esperança, você tem prosperidade, você tem restauração. Venha para a igreja não apenas para receber a vitória, mas venha para se apropriar do dono da vitória, do Senhor dos exércitos, daquele que tem todo o poder em suas mãos e pode mudar e transformar a sua vida. Eu sou. Oh, aleluia. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí e diz para ela: o eu sou está contigo. Dá a cutucada de novo e diz assim: você não está entendendo. Ele não era, ele é, ele continua sendo, e ele sempre será Deus na sua vida. Ele é o Senhor da sua história, o paraninfo da história. Oh, aleluia! Eu sou. Ele é o Deus que está contigo. E João, ele faz questão de destacar isso. Nas autoafirmações, Jesus disse diversas vezes frases no Evangelho de João se apresentando: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida. João capítulo 14, nós já estamos em João no capítulo 14, naqueles acontecimentos finais do ministério de Jesus. Jesus já começa a preparar o coração de seus discípulos. Aí ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai as muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivesse, eu vos diria: vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez, e vocês sabem qual é o caminho. E aí Jesus está ensinando, e de repente Tomé, Tomé é aquele sujeito que quando tinha dúvida, ele fazia questão de se manifestar, Jesus olha e fala assim para os discípulos: e vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Aí ficam os discípulos tudo olhando um para o outro assim, mas ninguém tem coragem de perguntar. E aí Tomé é aquele que tem coragem de manifestar suas dúvidas. Tomé levanta a mão, pede oportunidade, fala: Senhor, desculpa, eu não sei para onde o Senhor vai, e eu não sei qual é o caminho. Aí Jesus olha, João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse em João no capítulo 15, no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos enxertados nessa videira, de modo que se nós estivermos em Jesus, nós recebemos a vida da videira, a seiva da videira, os nutrientes da videira, o alimento da videira. Se você estiver em Jesus, a fraqueza não tomará conta da sua vida, porque enquanto Jesus estiver presente na sua vida, haverá força de Deus, haverá alimento de Deus, haverá nutrição de Deus, haverá restauração de Deus. Então, se você está se sentindo cansado, talvez seja porque você está se distanciando de Deus, se distanciando da videira. Volte para a videira, volte a ficar enxertado na presença de Jesus, porque enquanto você estiver em Cristo, haverá alimento de Deus para a sua vida. João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São autoafirmações de Jesus. João, ele faz questão de apresentar esta autoapresentação de Jesus, porque João, ele pretende trazer um alimento mais substancial. Ele escreve não para evangelizar. Enquanto Mateus escreveu para os judeus, enquanto Marcos escreveu para os romanos, enquanto Lucas escreveu para os gregos, João escreve para quem? João escreve para a igreja de Deus espalhada pela face da terra, uma igreja que era composta de judeus, de romanos, de gregos, uma igreja que era multicultural, e ele traz um conteúdo muito mais substancial. Ele de fato toca na questão da identidade de Jesus, a partir da perspectiva de Jesus. Enquanto os outros evangelhos começam contando a história de Jesus, por exemplo, a partir do nascimento no ventre de Maria,
O Evangelho de João não começa com a história de Jesus a partir do nascimento. João começa o seu Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e cheia de verdade, sendo revelada a nós, seres humanos. João está dizendo: olha, antes de nascer no ventre de Maria, ele já existia, ele já era, ele é o Senhor sobre todas as coisas, o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então, João, ele escreve já no fim do primeiro século, depois que os outros evangelhos já tinham sido escritos. Ele escreve para consolidar doutrinas, escreve para a igreja, apresentando de fato quem era Jesus. E João, ele faz questão de destacar acontecimentos que não tinham sido abordados pelos outros evangelhos. É por isso que a gente encontra muito material exclusivo em João. Ele não foca tanto nos milagres, mas nos ensinamentos de Jesus. E João, ao escrever a história de Jesus, ele faz questão de reacender na memória da igreja esta oração que Jesus havia feito pelos seus discípulos, a oração sacerdotal. Esse texto, João capítulo 17, é a oração mais longa que Jesus fez, registrado na Bíblia. E nesta oração, Jesus orava por mim e por você. É interessante que quando João escreve essa oração, ele relembra e ele escreve, inspirado por Deus, esse texto. Já havia se passado muitas décadas desde que ele havia seguido Jesus. João já era um idoso, João já era um velhinho, mas ao relembrar a história de Jesus e começar a escrevê-la, no propósito de interpretá-la, ele faz questão de destacar esta oração. Por quê? Porque João sabia no seu íntimo que a igreja jamais poderia esquecer a lição de que um dia Jesus orou por ela, de que um dia Jesus demonstrou imenso amor e preocupação pelos seus discípulos. E essa oração foi feita em um momento muito difícil da vida de Jesus. Essa oração ela fica localizada depois da última ceia e um pouco antes da agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. É nesse período que essa oração se encontra, dentro das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Nós sabemos que lá em João, no capítulo 18, quando Jesus ele foi preso no Getsêmani, ele estava experimentando o ápice da dor e da agonia humana. Mesmo preocupado, tenso com aquilo que ele enfrentaria, ele teve a capacidade de orar pelos seus discípulos. E quando eu olho para esse texto, duas coisas chamam a minha atenção. A primeira foi o que Jesus fez, e a segunda foi o que Jesus fala. O que Jesus fez? Jesus orou. A oração, ela sempre esteve presente na vida de Jesus. Jesus ora pelos seus discípulos, e ele ora em todos os momentos de seu ministério, desde o início. Ele ora antes das grandes decisões, ele ora após a euforia dos grandes milagres, quando ele realizava um grande milagre, que a multidão procurava Jesus eufórica, para tentar adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. A Bíblia diz que Jesus ele se afastava das multidões e subia para os montes, para falar com Deus. Jesus, ele recorria à oração em todos os momentos de sua vida. Jesus, o Filho de Deus, recorreu à prática da oração na sua vida. Quem somos nós para descartarmos a ferramenta da oração? E a pergunta que eu te faço é: você tem orado? Você tem desenvolvido o hábito da oração?
Como é a sua oração? Como você fala com Deus? Em que momentos você se apresenta diante de Deus? Jesus, ele orava em todos os momentos. Ele orava para pedir forças ao Senhor, para buscar fortalecimento espiritual, direção de Deus. Ele orava pela simples alegria e prazer de se relacionar com o Pai. A oração na vida do cristão deve ser uma ferramenta constante. Porque eu já vi muito crente dizer assim: pastor Israel, já tentei de tudo, não deu certo. Agora só me resta orar. Está errado. A oração não é resto na sua vida. A oração não pode ser o seu último recurso, mas o seu primeiro recurso. A oração não tem que ser a sua última ação. Não, primeiro eu vou tentar com a minha capacidade, primeiro eu vou tentar com a minha inteligência, primeiro eu vou usar o meu network, primeiro eu vou recorrer à família, ao meu amigo, eu vou tentar essa porta aqui, eu vou tentar essa porta ali. Não, você precisa primeiro dobrar o seu joelho e falar com Deus, porque a resposta que você procura, a orientação que é necessária na sua vida, ela virá não dos homens, mas do Senhor. Nós avançamos no nome do Senhor, nós vencemos no nome do Senhor, nós triunfamos com a força do Senhor. Então nós precisamos buscar ao Senhor em todos os momentos, pedindo direção e equilíbrio para as nossas vidas. Que a oração não seja na sua vida o último recurso. A oração, ela precisa ser a sua primeira ação. E que a oração não seja uma ferramenta que você só usa quando precisa, mas que você possa desenvolver a alegria e o prazer de orar e falar com Deus. Porque Jesus, ele desenvolveu esta relação com a oração. A sua oração não pode ser apenas lista de compras. Senhor, eu quero isso, eu quero roupa nova, eu quero carro novo, eu quero ser promovido, eu quero passar no concurso público, eu quero construir a minha casa, eu quero ampliar a minha casa, eu quero fazer o meu botox, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Que a sua oração não seja apenas listas de compras, mas declaração de amor. Que você possa dobrar o seu joelho para falar com Deus pelo simples prazer de estar se dirigindo a Deus, porque é um pensamento que diz que a oração é o uso mais sublime que nós podemos dar às palavras. A melhor forma de você usar a capacidade que Deus te deu de falar é falar com Deus, é falar com Ele, é abrir o teu coração para Ele, é transbordar a sua alma com a presença de Deus, contando para Deus os seus dilemas, as suas tensões, as suas preocupações, as suas ansiedades, pedindo a graça que vem dEle para te direcionar e te aconselhar. Então ore. Ore em todos os momentos, não pare de orar. Não ore apenas para pedir. Não que pedir seja errado. Porque pedir não é pecado. Você pode pedir. E eu sei disso, porque você já veio aqui para o culto pedindo um monte de coisa. Pedir não é pecado. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Porque quem pede recebe, quem bate a porta se abre, quem busca encontra. Então pedir não é pecado. Mas se toda vez que você se aproxima de Deus, você se aproxima só para pedir, aí está errado. Você precisa orar também, movido por outros propósitos. E a oração, ela tem muitos outros propósitos. Ela tem pilares que sustentam a oração. Petição é um pilar. Intercessão é outro pilar. Adoração é outro pilar. Confissão é outro pilar. Gratidão é outro pilar. A gente ora para agradecer, não apenas para pedir. A gente ora para exaltar, para adorar Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és eterno, tu és poderoso. A gente ora também para confessar. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, porque eu tenho errado, eu tenho vacilado. A gente ora também para interceder. E esse é o modelo de oração de João capítulo 17. Porque na petição a gente pede pela gente. Na intercessão a gente pede pelos outros. A gente precisa desenvolver a intercessão nas nossas orações.
Você só tem orado por você? Ou você tem orado pelas pessoas? Outro dia eu recebi na minha casa, os irmãos conhecem, a irmã Terezinha, lá do bairro Santa Terezinha, onde nasceu a igreja metodista wesleyana ali na casa dela, um ponto de congregação. E quando eu tinha os meus 10, 11, 12 anos, eu ia lá, sempre pregava, era uma bênção. E outro dia a gente fez um almoço, um café, lá na minha casa, e eu chamei a irmã Terezinha para ir lá em casa. E eu quis receber aquela serva do Senhor, uma pessoa que eu amo demais. E aí a gente recebeu, conversamos sobre a vida. No final, eu disse para ela, irmã Terezinha, eu vou te levar de carro lá na sua casa. Aí ela olhou e falou, irmão Rael, a gente ainda não orou. E eu falei, que vergonha para mim, né? Recebo a serva de Deus na minha casa, preparo a comida, recepciono, converso, mostro o álbum de casamento, mas não chamo para orar. Que vergonha. Falei, vamos orar, irmã. E aí ela, vamos dar as mãos então, né? E começou a orar, irmãos. E começou a orar. E continuou orando. E continuou orando. Começou orando por mim, pela minha esposa, pela minha família, pelos meus pais, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu trabalho. Lembrou que eu era militar, pelas Forças Armadas, pela Marinha do Brasil, pelo Exército, pela Aeronáutica, pelos países que estavam em guerras, pelos militares das outras nações. Orou pela igreja, orou pelos encarcerados, orou pelos enlutados, orou pelos aqueles que estavam hospitalizados. E ela continuou orando, irmãos. E continuou orando, e continuou orando, continuou orando. Nessa hora você já vai mudando, né? Firma a perna num lado, firma no outro. Irmãos, e foi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos de oração. Quando terminou de orar, aí minha mãe lembrou de um assunto e falou assim, esqueceu de orar para fulano de tal. Eu falei, deixa que eu oro. Falei, deixa que eu oro, que aí está no meu controle. Irmãos, que coisa boa, irmãos. Orar pelas pessoas. Desenvolva esse hábito. Você possa ser um intercessor da sua família, uma intercessora da sua casa, uma intercessora para os seus filhos, uma intercessora para o seu esposo, uma intercessora da igreja metodista, dos projetos da igreja, que você possa ser um intercessor, uma intercessora da obra missionária. Ore, 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 e ore cada vez mais, porque há pessoas que precisam das nossas orações. Então, duas coisas eu destaco nesse texto: o que Jesus fez e o que Jesus falou. O que Jesus fez, Jesus orou. Todos nós precisamos orar, amém? Saia desse culto com o propósito de orar um pouquinho mais. Eu preciso orar. Eu preciso buscar mais ao Senhor. Como tem sido a sua busca? Como você tem se dedicado? Você não pode orar só quando você está na igreja. Você precisa desenvolver o hábito da oração na sua casa. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, vida devocional. Martinho Lutero, ele dizia, se eu não orar 2 horas pela manhã todos os dias, sinto que o diabo terá vitória sobre mim nesse dia. Ele começava o dia orando. A gente precisa desenvolver esse hábito, irmãos. O hábito de orar, de nos aproximar mais de Deus em oração, ter tempo de comunhão e qualidade com Deus. O que Jesus fez? Jesus orou. E o que Jesus falou? Jesus está falando com o Pai, pedindo pela igreja. E ele diz, Senhor, eu dei-lhes a tua palavra. Jesus, ele sabe que no seu coração, daqui a pouco ele vai ser preso. Esses eram os últimos momentos que ele tinha a oportunidade de estar com seus discípulos. Daqui a pouco ele iria para o jardim de Getsemane, sofreria a sua agonia, o seu suplício, e logo após as autoridades viriam para prendê-lo, e ele não teria mais um tempo de qualidade com seus discípulos para instruí-los,
antes da crucificação. Jesus sabe que não estaria mais com seus discípulos. Aquele era um dos últimos momentos. Os discípulos não faziam a menor ideia que daqui a pouco Jesus seria preso e seria tirado do meio deles. Então Jesus está falando, tendo em vista que o tempo que ele teria com os discípulos era um tempo curto, era um tempo pequeno. E ao orar pelos seus discípulos, ele diz: Senhor, daqui a pouco eu vou ser tirado do meio deles. Eu não estarei mais com eles. Mas eu dei-lhes a tua palavra. Eu não caminharei mais lado a lado com eles fisicamente, realizando milagres, curas, ensinos, mas eles não estarão abandonados, porque eu dei-lhes a tua palavra. Jesus está falando não apenas com os discípulos que faziam parte ali do grupo mais íntimo, mas Jesus está pensando em todos os discípulos e seguidores que surgiriam depois, inclusive eu e você. Jesus estava dizendo: Senhor, eles jamais estarão abandonados, eles jamais estarão órfãos, eles jamais se sentirão desorientados, porque eu vim aqui e eu dei-lhes a tua instrução, eu dei-lhes a tua palavra. E Jesus diz: e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. A natureza deles não é uma natureza que vai se adequar ao sistema do mundo, mas eles foram adequados e moldados pela tua palavra. E é por isso que o mundo vai odiá-los. É por isso que o mundo muitas vezes não vai entendê-los, não vai compreendê-los. Mas eles receberam a tua palavra. E Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele demonstra preocupação com as lutas que nós enfrentaríamos, porque ele está dizendo para o Pai: o mundo vai odiá-los, assim como eu fui perseguido, eles também serão perseguidos, eles enfrentarão obstáculos, eles enfrentarão adversidades, eles enfrentarão problemas, mas eu estou tranquilo, Senhor, porque eu dei-lhes a tua palavra, e essa palavra vai dar força para eles resistirem, essa palavra vai dar força para eles vencerem. E quando eu falo disso, irmãos, eu me lembro do Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os nossos pés e a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. É uma metáfora, onde a palavra de Deus é apresentada como uma lâmpada que nos guia em meio às escuridões, às densas trevas que nós enfrentamos no mundo. Nós vivemos em um mundo em que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo se corrompeu por causa do pecado, desse pecado que é universal, esse pecado generalizado. Cada vez mais e mais as pessoas caminham distantes de Deus, guiadas por uma egolatria, a adoração do seu próprio eu, a adoração do seu próprio ego. As pessoas se emanciparam de Deus e vivem as suas vidas segundo as suas próprias vontades e os seus próprios entendimentos. Mas nós não somos assim, porque nós somos guiados pela palavra, moldados pela palavra, conduzidos pela palavra, orientados pela palavra, direcionados pela palavra, e que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Que a palavra de Deus conduza os teus passos, que a palavra de Deus molde a tua fala, que a palavra de Deus trabalhe no seu olhar, que a palavra de Deus mude a sua postura, aperfeiçoe o seu temperamento, aperfeiçoe o seu jeito de ser e de tratar as pessoas, a sua cosmovisão, a forma como você se posiciona, que a palavra de Deus possa continuar formando o caráter de Cristo em sua vida, porque Ele foi ascenso e subiu para o Pai, onde está sentado à destra de Deus, mas ainda hoje Ele continua governando a sua igreja, pela sua palavra. Pela palavra Ele faz bradar a sua voz, pela palavra Ele mostra a direção dEle para as nossas vidas, pela palavra Ele nos conduz, pela palavra Ele nos fortalece. A Bíblia é pão para o faminto, água para o sedento, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é o mapa do viajante, a bússola do piloto, e ela é a ferramenta que vai nos conduzir para o céu. Então não abra mão da palavra.
João Calvino diz que a palavra é o cetro pelo qual Deus governa a sua igreja. A palavra é o cetro pelo qual Deus governa a sua vida. Então, além de orar, você precisa estar firmado na palavra. Duas coisas que você não pode abrir mão na sua vida jamais: oração e Bíblia. Tem muita gente dizendo por aí que a Bíblia é um livro arcaico, um livro anacrônico, um livro desatualizado, que precisa ser atualizado. Conversa. A Bíblia é a palavra de Deus. Vance Avner dizia: ou a palavra de Deus é absoluta ou ela é obsoleta. Como ela não é obsoleta, ela não passou, ela continua viva, sendo poderosa, transformando, curando e libertando muitas vidas, é porque ela é absoluta e ela mostra o caminho da salvação para todos nós. Martinho Lutero dizia: a minha consciência está cativa da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me guia. É a palavra de Deus que me conduz. E a pergunta que eu te faço é: a palavra de Deus tem conduzido a sua vida? Ou tem sido o teu eu? Os teus desejos? A tua concupiscência? A sua vontade? As suas pretensões? Viva segundo a palavra. E quando Jesus ele ora, ele diz para o Pai: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu não vou pedir para tirá-los do mundo, mas eu vou enviá-los ao mundo. Só que eu não vou enviá-los de qualquer jeito. Eu vou enviá-los santificados pela palavra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que o desejo dele é que a maldade não prevaleça na sua vida nem no seu coração. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, todos os dias nós enfrentamos essa luta, a tensão de viver o que Jesus um dia orou por nós, porque todos os dias o pecado tenta te dominar, todos os dias o orgulho vem sobre você, todos os dias desejos libidinosos, consciência carnal, situações que vão te levar para um caminho bem distante da vontade de Deus para a sua vida, lutas, problemas, adversidades. E Jesus está dizendo: eu não orei para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Eles vão enfrentar tentações, eles vão enfrentar lutas, eles vão enfrentar obstáculos, e você tem enfrentado as suas lutas, você tem enfrentado os seus obstáculos, obstáculos externos e obstáculos internos. Talvez o desemprego seja um obstáculo externo, talvez um problema familiar seja um obstáculo externo, talvez uma enfermidade que acometeu a sua família seja um obstáculo externo, talvez a crise conjugal seja um obstáculo externo, mas também existem obstáculos internos, que faz parte da nossa natureza pecaminosa, o nosso eu, a nossa rebeldia, o nosso orgulho, a vontade que a gente tem de satisfazer a nossa carne vivendo uma vida independente de Deus. Mas Jesus está dizendo: Senhor, eu oro para que o Senhor os livre do mal, para que a maldade, o pecado, o erro, o engano, o dolo não prevaleça sobre a vida deles, mas para que eles cumpram o teu propósito, santificados pela palavra. E eu quero orar por você nessa noite que deseja viver plenamente esta oração de Jesus. Você que sente que essa oração ela precisa ainda se potencializar na sua vida, que há áreas na sua vida que Deus precisa trabalhar, há áreas na sua vida em que Deus precisa segurar nas suas mãos para te ajudar, para que você tenha uma vida mais de oração, para que você viva segundo a palavra de Deus. Um dia Jesus orou por você: Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, nós queremos viver os teus sonhos,
nos liberta de nós mesmos. Senhor, às vezes nós colocamos o nosso eu, aquilo que pensamos em primeiro lugar nas nossas vidas, e o Senhor nos convida a uma vida de servos, a uma vida de servidão, a uma vida em que nós nos lançamos aos teus pés para viver a tua vontade. Eu estou pregando para pessoas aqui que ouviram a tua palavra e que desejam viver os teus sonhos, pessoas que desejam experimentar o melhor do Senhor na vida delas, e o Senhor de fato deseja o melhor para todos nós. Uma prova disso é que um dia o Senhor Jesus orou por nós, e ao orar por nós, o Senhor manifestou o desejo de que nós vivêssemos uma vida purificada pela tua palavra. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, toma a vida de cada um nas tuas mãos, trabalha nessas áreas que precisam ser trabalhadas, nessas deficiências que a gente tem, Senhor, nessas debilidades, nessas fraquezas, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que essas fraquezas sejam motivos para que não possamos vivenciar plenamente os teus propósitos. Muda, Senhor, o nosso eu, mortifica a nossa carne, trabalha na nossa personalidade, no nosso temperamento, nos desperta para uma vida espiritual profícua e profunda, para uma vida de intimidade contigo, Senhor, de comunhão contigo. Assim como o Senhor Jesus esteve aqui na terra e orou, e teve tempos de comunhão, tempos de qualidade com Deus, Senhor, nós estamos aqui para dizer, ó Deus, que nós precisamos, Senhor, assumir um propósito de desfrutarmos de tempo de qualidade contigo, não apenas na igreja, não apenas nos cultos, não apenas sendo conduzidos por um pastor que prega, por um ministro que canta, mas nós precisamos ter tempo de comunhão contigo no interior das nossas casas, no recôndito do nosso lar, no recôndito dos nossos corações. O Senhor precisa bradar a sua voz na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa se sentir acolhido por ti, guiado pela tua voz. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que a oração seja uma ferramenta poderosa neste ano de 2023, que possamos ser cristãos maduros, cristãos fortes, cristãos convictos, e que possamos, ó Deus, nos deixar guiar pela tua palavra. O Senhor orou dizendo: eu lhes dei a tua palavra, e nós te glorificamos, Senhor, porque da tua palavra nós encontramos direção para as nossas vidas. Que os teus filhos entendam o quanto a palavra de Deus é preciosa, e que essa palavra continue guiando os nossos passos. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dos teus filhos e profetizamos toda sorte de bênção e um novo tempo, um tempo de refrigério, um tempo de espiritualidade, um tempo de colheitas profundas na intimidade contigo, em nome de Jesus.